Como dizia Richard Baxter, primeiro luz, depois calor. Este é o despertamento espiritual com os atalaias missionários. A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, eu sou Elizabeth e este é o canal dos Atalaias Missionários. Eu sou o Tonilson Antunes e já aproveita e se inscreva no canal e ativa o sino das notificações. Sejam bem-vindos a mais um Despertamento Espiritual podcast aqui no nosso canal. Estamos mais uma vez disponíveis para clarificar e esclarecer aquelas questões diárias acerca da Bíblia e da vida cristã. E o tema de hoje é 7 exemplos de perseverança na Bíblia. Antes de começar, recomendamos que ouça esse podcast com um caderno de anotações e consulte os versículos que nós aqui expormos na sua Bíblia. Então, o que é perseverança? Perseverança é não desistir. A Bíblia não promete uma vida de sucessos instantâneos. Muitas vezes, o caminho para alcançar a vitória é longo e difícil, mas Jesus nos ajuda a continuar fielmente. E temos esta promessa: quem persevera receberá a recompensa que Deus tem preparado. Vejamos agora como essas 7 pessoas na Bíblia perseveraram e venceram. O primeiro exemplo que nós vamos dar hoje é de Josué. Josué nasceu no Egito como escravo, junto com o resto dos israelitas. Ele somente viu a libertação de seu povo debaixo da liderança de Moisés quando tinha 40 anos. Depois disso, Josué ainda teve de esperar outros 40 anos até entrar na terra prometida, por causa do pecado dos outros israelitas. Mas, durante todo o tempo que ele esteve no Egito e depois no deserto, Josué não desistiu de seguir a Deus. Diante dos desafios que enfrentaram, muitos outros israelitas perderam a esperança e se voltaram para a idolatria. Eles tinham visto o poder e as maravilhas de Deus, mas não tinham perseverança. Por isso, não receberam a sua herança. Josué foi diferente. Ele viu tudo e decidiu pôr toda a sua confiança em Deus. Vejamos o livro de Josué, capítulo 1, versos 6 a 7. A espera foi longa e difícil, mas no fim, ele liderou Israel na conquista da terra prometida. Josué perseverou e recebeu a sua herança prometida. Segundo exemplo, Ana. Ana era estéril, mas queria muito ter um filho. Ano após anos, ela orava por um filho, com grande tristeza, mas sem nenhuma resposta. Mesmo assim, Ana não abandonou a sua fé nem rejeitou a Deus. Pelo contrário, ela continuou pedindo a Deus, pondo toda a sua confiança em Deus. Um dia, Ana estava orando no templo e prometeu que, se tivesse um filho, iria ser dedicado a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 a 11. O sacerdote lhe disse que ela iria receber o que tinha pedido, e ela voltou para casa e engravidou. Seu filho Samuel cresceu no templo e se tornou um grande profeta em Israel. Deus abençoou Ana por sua perseverança e fidelidade. Ele deu ainda outros 5 filhos. Quem persevera pode receber muito mais do que espera. E o terceiro exemplo é de Jó. O próprio Deus chamou Jó de irrepreensível. Ele servia a Deus de coração nos bons e nos maus momentos. Jó foi muito abençoado por sua fidelidade e tinha tudo de bom. Tinha riquezas, família e saúde. Mas um dia ele perdeu tudo. Seus filhos morreram, seus bens foram roubados e Jó ficou muito doente. Mesmo assim, Jó perseverou. No seu sofrimento, Jó questionou muitas coisas, como a razão de viver e as ações de Deus, mas ele não parou de crer em Deus e de pôr a sua confiança nele. Por isso, Jó é mencionado como um grande exemplo de perseverança
no sofrimento na Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 5, verso 10 e 11. Jó perseverou em sua fé e Deus restaurou sua saúde, lhe deu ainda mais riqueza e o abençoou com muitos descendentes, ou seja, com muitos filhos. Outro exemplo muito importante, Jeremias. Poucos profetas sofreram tanto como Jeremias. Por pregar fielmente a mensagem de Deus, ele foi considerado um traidor, desprezado, espancado, preso. Tudo pelo seu próprio povo. E por fim, ele viu a destruição que tinha profetizado quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Mas em meio a tudo isso, Jeremias não parou de obedecer a Deus. Perseverança não significa estar sempre feliz. Jeremias passou por uma depressão e até quis morrer. Mas por causa da perseverança, ele aguentou e suportou todas as dificuldades. Jeremias, capítulo 1, versículo 17 a 19. Jeremias não desistiu e o seu legado foi um livro inteiro da Bíblia. E o quinto exemplo de hoje é Neemias. Neemias aceitou um grande desafio: reconstruir os muros de Jerusalém. Naquele tempo, a cidade tinha sido destruída anos antes por Nabucodonosor e a sua terra agora estava subjugada a um império. Seu povo estava desanimado e sem dinheiro, e os seus inimigos não queriam ver a construção acontecer. Mas Deus tinha colocado esse propósito no coração de Neemias e ele não desistiu. Durante a construção, Neemias recebeu ameaças de morte e ainda teve de resolver conflitos e injustiças entre os judeus que estavam restaurando os muros. Ele até foi aconselhado a fugir para se salvar, mas diante de toda a pressão, Neemias perseverou. Graças à sua liderança, os muros da cidade foram reconstruídos e os judeus começaram a restaurar Jerusalém com novo ânimo. Vejamos o livro de Neemias, capítulo 6, verso 15 a 16. Um dos exemplos mais importantes que nós vemos no Novo Testamento, Paulo. Paulo teve muito sucesso enquanto missionário, mas também passou por muito sofrimento. Em todo lugar onde pregava, Paulo fazia inimigos. Ele foi corrido para fora de muitas cidades, atacado, preso, acusado de ser falso e até sofreu tentativas de assassinato. Além disso, suas viagens eram perigosas e ele naufragou 3 vezes, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 27. Muitas pessoas acham que a pregação do Evangelho não vale tanto sofrimento. Mas Paulo amava Jesus e amava o seu próximo, tanto que não desanimava diante dos problemas. Seu amor o ajudava a perseverar. E os resultados foram incríveis. Paulo fundou muitas igrejas entre vários povos e escreveu metade dos livros do Novo Testamento. E ainda hoje, a perseverança de Paulo abençoa muitas pessoas. E o sétimo e último exemplo de hoje, que não podia faltar, é de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. A Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras e passou por muitos sofrimentos enquanto esteve aqui na terra. Vejamos o livro de Hebreus, capítulo 2, versos 17 e 18. Ele foi rejeitado por aqueles a quem veio salvar e enfrentou muita oposição, apesar de ser o Filho de Deus. Mas Jesus não desistiu de nós. Por amor ao Pai e a nós, Jesus perseverou até ao fim. Ele passou pela pior humilhação e tortura, a morte na cruz, sem pecar. Por causa de sua perseverança, todos nós podemos ter acesso a Deus e à salvação. E Deus Pai exaltou Jesus sobre todas as coisas. Quando você está desanimado e parece que a bênção está demorando muito, não desista. Persevere até ao fim e você terá a vitória em Jesus. Até aqui a palavra do Senhor. Espero que tenha sido muito edificante e que tenham aprendido muito.
Deus não se preocupa em preencher igrejas vazias, mas sim em preencher corações vazios. Pessoal, lembrem-se sempre, a morte na cruz não foi em vão. O canal Atalaias Missionários é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Ajude-nos a arrecadar meios financeiros para melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Estes são os números das nossas coordenadas bancárias. Ajude-nos apenas se você quiser.